O leito da ferida é como a gente chama a parte que está envolvida ali na ferida, não a parte em volta, mas realmente a parte interna. E aqui eu sei que as imagens são um pouco fortes, um pouco irritantes, mas são necessárias para a gente ter alguns exemplos. O leito da ferida a gente pode avaliar de três formas: se ele está necrótico, fibrinoso ou necrótico, fibrinoso, que é uma mistura dos dois, quatro formas, né? Ou com granulação e epitelização. A melhor, a que a gente espera, é essa última, que é a granulação e epitelização, porque ela é a melhor condição de cicatrização que a gente pode ter. É esse último caso aqui, ó, quando a pele está avermelhada ou rosada, sem sangramento, mas ela sangra com facilidade. Se a gente começar a mexer, ela vai sangrar. Mas ela tá ali rosadinha, quer dizer que ela tem nutriente suficiente do nosso sangue para fazer a cicatrização. Tá chegando colágeno, tá chegando células novas. É a melhor opção. A gente não tem uma infecção aqui acontecendo, ela está limpa e pronta para cicatrizar. Já as necróticas, elas são essa primeira que a gente vê aqui, que tem esse tecido escuro. Esse tecido escuro são células mortas, elas não vão ajudar em nada, elas só vão apodrecer ali. Então, esse tecido ele precisa ser retirado. Nem sempre é tirado de uma vez, porque às vezes ele ainda está envolvido com algumas células vivas. Então, a gente tem que fazer a raspagem aos poucos e ir retirando esse tecido conforme ele vai se desprendendo, porque o próprio corpo ele vai eliminando esse tecido morto. E o ideal é que a gente consiga remover toda essa parte de tecido morto, porque ele também acumula bactérias, para que a gente tenha uma granulação e a epitelização dessa ferida. E o fibrinoso são essas que a gente vê com esse exudato amarelo. Então, muito provavelmente a gente tem uma infecção com essa aparência mais amarelada. E esse tecido fibrinoso nem sempre é produto de bactéria. Nosso próprio corpo pode eliminar um exudato, a gente vai ver o que é isso, e pode ter essa característica um pouco mais amarela, mas isso favorece o crescimento de bactérias. Então, quanto mais essa aparência amarelada, maior a chance da gente ter uma infecção acontecendo aqui. E o necrótico fibrinoso é só a mistura dos dois, quando a gente vê esse amarelado e esse escuro também. Aqui, o exudato é um material fluido de células que escapam do vaso sanguíneo. Quando a gente está nas primeiras fases ainda da cicatrização, a gente tem um aumento da vascularização naquela região para que aquilo cicatrize. O que acontece é que alguns líquidos, alguns fluidos da corrente sanguínea podem começar a sair e ficar depositados ali na base dessa ferida. Isso não é ruim, a umidade ela é importante para a cicatrização, mas tem que ser controlado. Se tiver uma umidade muito alta, o favorecimento de criação de bactérias é muito grande. E esse líquido, ele é muito rico em proteínas, em material biológico, que é alimento para os micro-organismos. Então, a chance disso criar uma infecção é muito alta. Nesses casos, quando essa ferida já está com essa aparência, é necessário o uso de antibiótico tópico e oral, e é importante que o paciente faça o tratamento correto, limpeza muito bem feita e às vezes até oclusionar a região, para evitar de entrar mais bactérias. Esse exudato ele pode ser seroso, hemorrágico, purulento ou fibrinoso. Vamos lá, o seroso é observado mais em reações inflamatórias agudas, então é o início. Então, quando a gente vê, quando vocês se cortam, vocês podem ver. A gente teve um corte, primeiro vai sangrar bastante, aí a gente tem que tentar fechar o máximo que a gente puder para aumentar a coagulação, vai parar de sangrar. Parou de sangrar, o corpo vai tentar diminuir a irrigação sanguínea ali por alguns minutos, e logo depois ele já vai começar a trabalhar para aumentar, para começar a trabalhar essa ferida e cicatrizar tudo isso. E é nesse momento que acontece essa liberação desse exudato seroso. Ele pode sair e começar a ficar depositado ali na base da ferida. Hemorrágico, decorrente de lesões de vasos ou de ápice de hemácias. Então, quando a gente tem uma lesão de um vaso, esse exudato ele pode vir com um pouco de sangue, que a gente vai chamar de hemorrágico.
purulento. Nesse caso, a gente já tem um processo inflamatório asséptico ou séptico, e aí a gente já consegue verificar. Ele é mais amarelado, então ele já tem a formação de bactérias, placas bacterianas ali. E o fibrinoso, que é o extravasamento de grande quantidade de proteína plasmática, incluindo a fibrina. A fibrina é uma proteína que a gente tem no nosso sangue, e ela vai sair e vai formar aquelas placas amarelas, como a gente viu na imagem anterior. A cicatrização. A reparação tecidual, ela acontece em 3 fases. Elas estão descritas aqui embaixo. Na última, ela está como remodelação, que a gente também pode chamar de maturação. Então, a gente tem a primeira, que é a inflamação. Toda lesão, ela vai requerer uma inflamação para começar a melhorar. Então, é normal ficar vermelho, quente, inchar um pouco. Isso tudo é normal, mas logo depois essa inflamação tem que diminuir. Se a gente tiver uma infecção bacteriana nesse estágio, a inflamação vai persistir por muito tempo e a ferida não vai conseguir cicatrizar. Por isso que a gente tem que cuidar. Depois a gente tem a proliferação, que é quando a gente vai ter o crescimento de novas células para fechar essa ferida. E a maturação ou remodelação, que é quando essa cicatriz ela vai se remodelando para tomar cada vez mais o aspecto natural da pele. Não fica exatamente igual, porque é um tecido diferente que cria essa cicatriz, mas ela tenta se adaptar ao máximo à região ali onde ela aconteceu. Tem uma imagem legal aqui, que vocês veem a sequência. Ó. Então, a gente cortou. O próprio organismo vai avisar que precisa de células para coagular essa região. Então, o nosso próprio sangue tem algumas vitaminas e algumas propriedades que causam essa coagulação quando percebe o escoamento de sangue. E ele vai diminuir a irrigação nessa região. Aí a pele e o sangue liberam essas substâncias e os capilares vão se fechando. Depois que já está fechadinho ali, a gente vai começar a aumentar a irrigação nessa região para fechar esse corte. O sangue vai liberar leucócitos também, que são as células brancas, para proteger aquela região de inflamações e infecções. E aí o próprio organismo consegue se recompor e criar novas células que vão fechando essa região. Nesse processo também acontece a liberação e a expulsão de células mortas. Então, quando a gente tem uma lesão, imaginem uma lesão pequena. Às vezes aquela sai, não uma casquinha, mas como se fosse uma pelinha, assim, que são as células mortas que ficaram ali e elas vão ser expelidas. Cada uma das fases a gente vai falar um pouquinho agora. A inflamação, ela dura de 48 a 72 horas. Ela acontece imediatamente após a lesão. Então, assim que a gente tem a lesão, nosso próprio corpo ativa uma inflamação para aquela região. E o objetivo é limitar o dano do tecido. Então, aquela inflamação está protegendo aquele tecido. Por isso que a gente fica tão sensível, a gente evita usar, porque se você ficar usando aquela região, a possibilidade de você criar um dano maior é muito maior. Acontece a remoção das células e dos tecidos desvitalizados, que são os tecidos que já morreram e não têm mais irrigação sanguínea. As células danificadas elas ficam mais permeáveis e auxiliam na liberação delas. Iniciam e ocorre uma vasoconstrição rápida, então que é para diminuir o sangramento e evitar que você perca muito sangue. E logo depois a gente já começa a aumentar a vasodilatação para permeabilizar aquela região, tanto que quando está sarando, assim, você vê que fica avermelhado a região ali, o corte, a ferida. Porque precisa de vascularização para chegar aos nutrientes para formar células novas. E é nesse momento que pode acontecer a formação do exudato. Depois a gente tem a fase da proliferação. Ela começa de 2 a 3 dias depois da lesão e pode durar de 2 a 3 semanas. É caracterizada pela formação do tecido novo, por isso que ela é chamada de proliferação. É a proliferação de células teciduais para aumentar ali na região e fechar esse corte. E o tecido ele tem que estar com esse aspecto vermelho, brilhoso, assim, normal.
e sangra com facilidade. Lembra que eu falei para vocês? Se a gente mexer nessa ferida, ela vai sangrar, porque ela está muito vascularizada. Então, a gente tem que tentar deixar ela quietinha. As células epiteliais formam brotos na margem, elas vão se fechando de fora para dentro. Então, da onde já tem tecido, ele vai crescendo, crescendo, até encontrar e fechar. Os fibroblastos sintetizam e secretam colágeno. O colágeno e a elastina são partes essenciais para a formação da pele e da elasticidade que a gente tem. E o colágeno e a elastina, elas ficam agindo, inclusive, na próxima fase, para a remodelação desse tecido. E a maturação, que é a última fase, ela se inicia a partir da 3ª semana da lesão, e ela pode durar até 2 anos, depende muito do tamanho da lesão, de como ela é, da onde que é. E as fibras de colágeno elas vão se reorganizando e se remodelando para tentar criar a mesma elasticidade que aquela região tem. Geralmente, a cicatriz ela não consegue ficar com a mesma elasticidade que a gente tem na pele anterior, mas ela consegue chegar muito próxima, pelo menos. Ela precisa de uma certa tensão, mas ela precisa de elasticidade também. A cicatriz inicial ela é mais avermelhada porque ela tem muitos vasos sanguíneos e aos poucos eles vão se desfazendo porque não precisa mais de tanta irrigação, porque a cicatriz já está formada e aí ela vai ficando clara, por isso que as cicatrizes elas ficam com aquela cor bem esbranquiçada. É normal elas serem bem planas no início e depois elas incharem, mas com o tempo elas também ficam mais planas. E vamos ver um pouco sobre curativos agora. Qual que é a finalidade do curativo? A principal finalidade é ajudar a cicatrizar, isso a gente já sabe. Então, remover o acúmulo de secreções e tecido morto da ferida ou áreas da incisão. Então, tem essa finalidade também de remover esse tecido. Diminuir o crescimento de micro-organismos na ferida ou na área da incisão. Então, algumas feridas, elas precisam ser oclusionadas. Oclusionadas é ser fechadas, para não ficar tendo contato com o ar, porque dependendo da situação da ferida, só o contato com o ar já vai carregar um monte de micro-organismos aqui para aquela região e aí vai causar uma inflamação, uma infecção. Promover a cicatrização da ferida, evitar a contaminação da ferida limpa, promover conforto ao paciente. Quando a gente está com uma ferida, se ela está fechada ou se ela está com um curativo, é muito mais confortável do que você ficar com a ferida aberta, né? Imagina, se é uma coisa pequena, ainda a gente até aguenta, mas mesmo coisas pequenas com o curativo ficam muito mais confortáveis para o paciente. Absorver secreções. Muitas dessas secreções que vão sendo eliminadas ficam em excesso e muitos curativos têm o poder de fazer essa absorção e não deixar a ferida excessivamente úmida. Promover a hemostasia com curativo compressivo, isso é o equilíbrio daquela ferida. Facilitar a drenagem de secreção e manter o contato do medicamento junto à ferida. Quando a gente precisa utilizar algum medicamento, uma pomada, um creme, naquela ferida, seja ela antibiótico ou para ajudar na cicatrização, é importante que a gente coloque alguma coisa para que o medicamento fique ali, porque senão com o tempo ele vai acabar saindo e a gente quer que ele fique ali naquela região. Turner, em 1982, criou uma sequência do curativo ideal. Então, o curativo ideal, o que ele tem? Ele mantém a umidade da ferida, porque a gente, como eu falei, a umidade é importante. Ela não pode ser em excesso, não pode ser um exudato que vai causar inflamação não, infecção, mas é importante que a gente mantenha a umidade dessa região. Então, a gente não pode deixar completamente seco. Mesmo que você seque, vocês vão ver, o próprio corpo já elimina uma secreçãozinha, aquela aguinha que a gente vê em ferida, é normal e é importante para a cicatrização. Remover excesso de exudação, que é essa secreção que o próprio corpo libera. Permitir a troca gasosa. Então, os curativos, eles não podem limitar a troca gasosa. O tecido precisa respirar, senão você cancela a cicatrização daquela região. Fornecer o isolamento térmico, então manter numa temperatura adequada para a cicatrização. Ser impermeável à bactéria, não deixar que as bactérias entram. Ser asséptico, ou seja, ele precisa ser estéril.
e permitir a remoção sem traumas. Então, a gente tem que tomar cuidado para, dependendo do tipo de ferida, a gente indicar o curativo mais correto. Porque, às vezes, um esparadrapo ele é muito agressivo, então a gente precisa utilizar o micropor. Qual que é a diferença? A gente precisa entender um pouquinho. A gente vai ver um pouquinho eles depois.